Olá, Altair Pereira com Teimosia e Coragem, para receber vocês aqui no Apan Web 530, a Escola do Velho Cascudo, onde nós tratamos sobre empreendedorismo, sobre mercado, sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, mas nesse primeiro momento nós estamos trabalhando uma maneira de destravamento, né? Inclusive, quem está se destravando com mais ênfase, com mais intensidade, sou eu próprio, né? Para poder a gente tocar aqui. Bom, mas bem-vindo aí a Pan Web 530, a Escola do Velho Cascudo. Aproveita aí e se inscreve no canal. Se você gostar do que eu vou dizer aqui hoje, você deixa o seu gostei. Se não gostar, você diga por que não gostou, que eu vou melhorar. Todas as suas críticas são muito bem-vindas. Bom, nunca é tarde para começar. Hoje nós vamos tratar sobre seu primeiro projeto serve de alavanca para os demais projetos. Por quê? Porque normalmente nós, seres humanos, aprendemos com os erros. Então a gente faz um projeto, comete alguns erros, aprende. Esse aprendizado, esses erros, passam a ser alavancas para que os nossos próximos projetos eles tenham mais chances, né, de vingar. O ideal é que se faça um projeto e que se obtenha sucesso logo no primeiro projeto. Mas nem sempre acontece desse jeito, então não é porque o primeiro projeto não vingou, não deu tão certo, que você vai desistir. Não desista nunca. A vida, ela tem que continuar, apesar dos fracassos, das dificuldades, e a gente precisa aprender com os erros e fazer outros projetos, tocar a nossa vida para frente. Bom, o Apan Web 530, a Escola do Velho Cascudo, eu criei com o objetivo, a missão aqui é servir. Como eu tenho conhecimento sobre empreendedorismo, sobre mercado, sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, conhecimento, né, de banco de escola, conhecimento acadêmico, e chegando aos 70 anos, a minha vida toda eu transitei por esses caminhos. Então eu tenho bastante conhecimento relacionado a esses temas, a essas questões. Então por isso eu resolvi, né, criar a Escola do Velho Cascudo para para multiplicar, para passar em frente as coisas que eu aprendi durante a vida. E tem uma outra situação aí que eu tenho, que eu estou vivendo agora, nesse momento. Desde 2017, eu passei a ser um leitor da Bíblia, né? Eu já li a Bíblia 4 vezes, de 0 a 100, porque eu sou católico que não frequenta igrejas. Então, mas de 2017 para cá, a minha vida, com a leitura que eu tenho feito da Bíblia, ela tem me deixado bastante mais à vontade, bastante mais tranquilo. Eu sou uma pessoa que tinha bastante, enfim, tinha mais medo do que tenho hoje. Mas depois que, numa determinada noite lá de 2017, lá em Partido Alferes, o meu pessoal lá é muito católico, né? Inclusive eu, né, fui batizado lá nessa igreja, fiz primeira comunhão, e aí eles foram lá numa sexta-feira para rezar o terço. Quando chegaram, me entregaram aqueles versículos que eles trazem lá, que distribuem lá na leitura lá do terço, e para mim veio um versículo que me foi muito interessante, que foi Josué 1:9, onde lá da igreja onde eu fui batizado e fiz primeira comunhão, mandaram um recado para mim lá, dizendo que eu não podia diminuir meus medos, porque Deus está sempre comigo, onde quer que seja que eu esteja. E olha, você pode não acreditar,
mas de 2017 para cá, eu diminuí bastante a minha condição dos meus medos. Então, né, por exemplo, eu acabei de ler Gênesis e agora pulei direto para Apocalipse, porque, né, eu acabei de ver o início de tudo, né, e quero agora ver o que eu vou entender sobre o final. Então, eu estou lendo, eu estou me adaptando. Eu sou governante da minha vida. As pessoas querem que eu, toda vez que eu tinha essa Bíblia desde 2009, 2010, 2012, e aí eu às vezes comentava com as pessoas, tem que começar a ler aqui, tem que começar a ler ali. Eu disse, não, eu aprendi a ler os livros, primeiro eu tenho que saber o que diz no índice, né? Lá porque senão como é que eu vou ler? Aí eu li a Bíblia do jeito que eu entendi que seria importante para mim. Então, li lá todos, né? Precisava conhecer lá, né? O índice, enfim. E, enfim, é assim que eu estou tocando e gosto muito né, do que eu estou fazendo. Mas aqui nós não estamos falando nem da Bíblia, nós estamos falando sobre destravamento, né? E então nunca é tarde para começar. Eu, né, estou lutando aqui para me destravar e hoje nós vamos falar que, né, seu primeiro projeto serve de alavanca para os demais projetos, porque eu, durante a vida, criei alguns projetos e os meus projetos nem todos foram fracassos, alguns projetos meus deram certo. Por exemplo, eu morava em um estado e fiz um projeto, troquei de estado e foi um projeto exitoso. Inclusive, eu casei nesse outro estado, eu tenho uma família maravilhosa, tenho 2 filhos maravilhosos, então foi era um projeto de vida, né? Não era um projeto, era um projeto de vida. E foi muito exitoso, foi muito bom, foi muito bacana. Mas tem alguns projetos que a gente... Aí o que a gente precisa fazer? Aprender com os erros, porque quem insiste nos erros, né, errou, aprende, toca para frente e vamos lá. Então, Emil Zatopek, atleta tcheco, nasceu em 22, faleceu em 2000, ele dizia que somente uma pessoa que nada aprendeu não modifica sua opinião. Então, eu, por exemplo, fui muito, né, eu fui muito mais incisivo nas minhas situações do que sou hoje, porque eu sou governante, governo a minha vida, então em alguns momentos era uma pessoa um tanto empacada, mas eu estou aprendendo, né, hoje eu estou, né, me guiando pelas minhas leituras bíblicas. Desse período aí de 2010 para cá, eu aumentei as minhas leituras, enfim, a gente tem que melhorar, né? 60, chegando aos 70, se você não melhorar, você vai melhorar quando? Tem que ser agora, está na hora de eu, né, começar a ficar mais flexível, começar até mesmo para poder aprender com mais facilidade, né? Porque eu não tenho um QI como alguns amigos meus têm, que são pessoas que aprendem tudo com muita facilidade. Eu tenho que treinar muito, eu tenho que lutar muito para aprender as coisas. Bom, vamos lá. Nós precisamos modificar as nossas opiniões de acordo com o que vai ser melhor ali na frente para todo mundo, né? Não pode ser melhor também só para mim, tem que ser melhor para mim, melhor para as pessoas que estão ao meu redor e melhor para o ambiente, tem que ser melhor para todo mundo. Se não for melhor para todo mundo, não tem validade, digamos assim. Bom, para fazer uma coisa dar certo, às vezes precisamos recuar estrategicamente. Por exemplo, se você está numa discussão acalorada com um colaborador seu ou com um chefe seu, você precisa
dar uma esfriada, pensar e dizer, será que esse é o melhor momento para eu encarar isso? Então dá uma recuada, espera, pensa um pouco melhor, só não desiste do que você está pensando. Depois você pensa, volta lá e vai defender a sua posição, seu posicionamento. Só que choques, essas brigas não vão resolver absolutamente nada. Então, se você perceber que vai ter briga, que vai ter choques, né, que não vão ajudar em nada, recua estrategicamente e aí depois você volta a investir no que você quer. E a gente, nas nossas decisões, a gente precisa nos despir das nossas vaidades, né? A gente precisa tomar decisões pegando o que uma pessoa tem de bom, o que a outra tem de bom, o que eu tenho de bom, juntar as três possibilidades e se você tiver condição, se você puder se orientar também pela palavra de Deus, que é lá na Bíblia, eu garanto para você que eu tenho tido resultados muito bons buscando, além das orientações da carne, do mundo, etc., buscando a orientação espiritual na Bíblia. Tem me ajudado muito, eu tenho melhorado muito, eu tenho melhorado como pessoa, eu tenho melhorado em tudo, eu tenho melhorado em tudo. E aumentar nossos conhecimento de nós mesmos, porque nós precisamos nos autoconhecer. Enquanto você não souber do que você é capaz, as forças que você tem, as forças internas, porque as pessoas, elas não querem que você avance. As pessoas querem o máximo que elas querem é que você chegue no mesmo patamar delas. Se elas perceberem que você vai superá-las, elas vão fazer alguma coisa para que você não avance. É raro alguém que vai querer que você a ultrapasse assim. Então, aumentar seu conhecimento, principalmente de você mesmo. Se você puder aumentar seu conhecimento sobre o que você é capaz fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, aumentar conhecimento é vital. A gente precisa aumentar nosso conhecimento. Atualização constante e renovação. No mundo de hoje, nós precisamos nos atualizar e renovar todo dia. Bom, vamos lá, que a aula já está chegando aos 14 minutos. A busca contínua de novos cursos, né, de leituras de livros, de artigos, enfim, buscar mais conhecimento. Nós precisamos buscar mais conhecimento. Tem pessoas hoje que ficam discutindo, por exemplo, política à beça e nunca leu um livro sobre Getúlio Vargas. Tem N livros sobre Getúlio Vargas. Dê uma lida sobre Getúlio Vargas. Dê uma lida em Assassinato de Reputação, lá do Romeu Tuma Júnior. Dê uma lida nos livros políticos. Nos livros políticos tem aí livro do José Serra, tem livros do Fernando Henrique Cardoso. Dê uma lida antes de você ficar discutindo política aí, falando coisas que você tem muito pouco conhecimento. Dê uma lida nesses livros. Política é uma coisa, né, que a gente precisa ter um pouco de cuidado na hora de discutir, senão a gente acaba ofendendo um, ofendendo o outro, e política é uma coisa muito séria, muito importante na vida da gente. Por isso é que eu procuro não discutir política, a não ser que seja com pessoas que, né, façam parte do meu círculo e que eu não vou ter choques muito grandes. Bom, conhecimentos de técnicas de produtos, de serviços, de cultura geral, enfim, a gente precisa aumentar nossos conhecimentos. Essas são estratégias poderosas para que a gente melhore na vida, nos negócios. E, com mais de 14 minutos, estamos chegando ao fim da nossa aula hoje. Que pena, porque eu estava muito animado. Até que nos encontremos na videoaula de amanhã. Desejo a você uma vida alegre e feliz. Até amanhã, querendo Deus.